o Trump está indo atrás de quem o Partido Comunista Chinês está financiando e está controlando na América Latina. O Lula é o alvo número 1, não é o Maduro. Daí você tira, você deduz o quão incultos, burros, inocentes, retardados, imbecis são os políticos de direita no Brasil. Eu não sei se nós teremos a chance de ver a maior potência militar e econômica do planeta colocando em xeque o chefe do narcotráfico, do narcoterrorismo da América Latina, que não é o Maduro, tá? Vou ser bem sincero, é o Lula. É o Lula. E os Estados Unidos sabem disso. Gente, isso não é novidade para ninguém. Ninguém da comunidade de inteligência nos Estados Unidos vai se surpreender se você traçar o desenho e mostrar: Lula é o chefe. Porque antes era o Fidel. E ninguém duvidava que era o Fidel. Só que era o Fidel com Lula, a criação do Foro de São Paulo. O mesmo Foro de São Paulo que a imprensa tentou esconder as 7 chaves. O professor Olavo cutucou o negócio até todo mundo começar a popularizar o conceito, a palavra, o conceito, né? Foro de São Paulo. Infelizmente, eu me lembro de um seguidor do Terça Livre que uma vez levou uma faixa sobre o Foro de São Paulo para manifestação e as pessoas perguntaram: o que é o Foro de São Paulo? Assim, não se assuste você que está nos assistindo. Já falamos aqui inúmeras vezes. Vocês são uma audiência altamente qualificada. O povão que vai à manifestação de rua, pela direita, pelo Brasil, e essa galera não tem muita ideia do que é o Foro de São Paulo. Eu não tenho como dizer qual foi a vez que eu subi a um caminhão e todas as pessoas que estavam no caminhão sabiam o que era o Foro de São Paulo com clareza. Daí você já tira uma conclusão. Essa é a qualidade da tal direita brasileira. Então, só que agora, o chefe do Foro de São Paulo está em risco. O capanga dele, que é o Maduro sempre foi capanga do Lula. O Hugo Chávez sempre foi capanga do Lula. Eles não poderiam dar um passo sem a anuência do Lula. Por isso que foi importante o Lula ir durante as eleições, né, com muitas aspas, na Venezuela, declarar apoio ao chavismo. Não foi uma vez só, não. E das vezes que ele não podia ir, tinha vídeo. Então, o Lula é a mão que balança o berço ali. Ele é a mão do ventríloco. O Maduro, ele é só uma etapa dessa destruição de narcotráfico que o Trump quer fazer. Eu não estou profetizando, não, gente. Isso é uma coisa óbvia. É impossível você não encontrar um bilhete do Lula no bolso do Maduro. Estou usando figura de linguagem, para você que está em casa. Não é que vai ter um bilhete lá fisicamente. Mas é impossível você chegar até o Maduro, capturar o Maduro e não ver o dedo, a digital, o bilhete do Lula encontrado no bolso do Maduro. Só que a direita brasileira está se comportando como se ela estivesse na situação do Maduro. É incrível isso. A direita brasileira hoje, ela se porta como se ela estivesse na posição do Maduro. Mas basta ver a fala do Zema ontem. A fala do Zema era: o Eduardo Bolsonaro ele não podia fazer o que ele fez. De novo, repetindo aquele chavão de que as tarifas foi algo desenhado e pedido pelo Eduardo Bolsonaro. Cara, a melhor interpretação, ainda errada, a melhor interpretação das tarifas poderia ser: tá, o Eduardo não sabia das tarifas, mas ao cutucar o Trump para dizer que o Brasil precisava de ajuda, isso causou o problema das tarifas. Então, isso é de uma ingenuidade tão louca que é como se você colocasse o Trump como um menininho, coitado, americano, comum do interior, que não sabe o que está acontecendo no Brasil. Exato. A narrativa não cola. Você dizer que o Eduardo Bolsonaro é responsável, direto ou indiretamente, pelas taxas, é, 1, ignorar o que o Trump disse. 2, ignorando o que o Trump disse, você coloca o Trump como um menininho ingênuo, que não sabe o que está acontecendo.
E aí quais fatores que Zema, Tarcísio, esse pessoal todo que fica repetindo esse chavão, quais são os fatores que eles ignoram? Quando os Estados Unidos deu na cara do Brasil, na cara do Lula, né? Pá! Em relação ao diesel, né? Russo, foi o Eduardo? Cara, aí você tá transformando o Eduardo em Superman, Iron Man. Ele tá voando sozinho com um suit dele, entendeu? Como é que é o nome? Suit? Uniforme. O uniforme dele. Yeah. Ele tá voando sozinho com o uniforme de... Suit and tie. não, uniforme De super-herói. De super-herói. Tá. Ele tá voando sozinho com o uniforme de super-herói dele. Aí ele deu um pulo junto com o Superman lá na Rússia. Aí o Superman viu aquele olho, olhou a parada assim por trás da parede. Visão de raio-x. Visão de raio-x. Falou com o Eduardo. Eduardo, o Brasil do Lula tá comprando petróleo diesel russo proibido durante a guerra. Aí o Eduardo ouve a mensagem com aquelas visõezinhas do Iron Man, sabe aquelas paradinhas? Qual o nome do Jarvis? É o Jarvis. Jarvis. O Eduardo conversando com o Jarvis do Elon Musk. Pesquisa aí pra mim, não sei o que lá que eu vou levar informação pro Trump. Assim, vocês têm que parar de ver desenho animado, gente. Não, é sério. Como é que você consegue criar relação causal entre os Estados Unidos, e já está ciente há muito tempo que o Lula é o chefe do narcotráfico latino-americano, que ele não pode peitar o Lula de cara porque faltam elementos burocráticos para mostrar que a podridão está no colo do Lula, então ele vai no ponto mais fraco. Gente, isso é uma questão estratégica que todo mundo sabe. Quando você tem 3 inimigos hierarquizados, então fase 1, fase 2, fase 3, você vai no elo mais fraco. O elo mais fraco é quem vai soltar tudo. Foi assim na Lava Jato, é assim em qualquer operação policial de esquina no Brasil, qualquer município, qualquer estado brasileiro. Você vai no elo mais fraco para dali você obter mais informações que você não tinha anteriormente e a partir daquelas informações, tudo aquilo irá justificar de fato, não por narrativas, justificar as outras ações que você quer tomar. E quem é que já estava de olho que a China estava dominando a América Latina? Gente, não foi o Trump. Isso foi antes. Antes. E a gente tem informação sobre isso. Não, a gente noticiou isso, Max. Não, mas a gente tem informação sobre isso. A gente tem mais informações sigilosas. Mas eu estou tratando aqui só das informações públicas. Em 2020. Quer ver? Inclusive. Admiral, US, China, Latin America. Na Reuters, eu me lembro de ter noticiado isso. Na Reuters, tinha uma matéria da presença chinesa na América Latina que estava preocupando o establishment americano, ou seja, o próprio US Marshal, ou seja, o alto comando americano, estava preocupado com a presença chinesa na América Latina durante o período Biden. Só para que vocês entendam, durante o período Biden. Então, se a China era um problema na América Latina para os Estados Unidos, ou seja, a presença chinesa na América Latina era um problema para os Estados Unidos, ainda sob a administração Biden, e eu tenho que ser repetitivo aqui algumas vezes, porque nem todo mundo assiste todos os programas integralmente, é normal isso, eu entendo vocês que não assistem integralmente, então quem já sabe, peço paciência, para quem não sabe, os Estados Unidos teve que trocar todos os guindastes. Todos! Não é um ou outro. Os Estados Unidos precisou trocar todos os guindastes de todos os portos americanos, porque eles eram controlados remotamente pela China. Usavam um software da Huawei. Então isso faz com que você crie, não é uma janela, é como se alguém quebrasse a parede, meu irmão. E você soubesse o que a pessoa está fazendo quando ela vai tomar banho. Ou seja, havia uma parede quebrada no quarto presidencial do Joe Biden e de qualquer político americano. A infraestrutura americana estava completamente exposta. A luta contra o TikTok já foi isso. Então, o TikTok já foi um alerta. Opa, eles estão ouvindo tudo que eu falo em casa. E muita gente não sabe qual foi a birra dos Estados Unidos com o TikTok. Falar até birra é até um erro meu.
qual foi o perigo TikTok para os Estados Unidos? O filho do general brinca de TikTok, irmão. E quando você usa aplicativo, lá diz assim, permitir uso de áudio e vídeo. E aí tem aquelas letrinhas pequenininhas, né? Permitir o uso de áudio e vídeo mesmo quando você não está usando o aplicativo. Rodar o aplicativo... Isso quando pergunta, né? Isso quando pergunta, né? Então, coleta de informações. Então, o TikTok, ele pega a localização, áudio e vídeo de qualquer pessoa que esteja com o device, ou seja, com o celular na mão. Ah, mas a Apple também faz isso. A Google também faz isso. Pois é, mas não tem backlog, ou seja, não tem uma porta entrando para um poder estrangeiro. Ah, quem me garante que a Apple não pode vender informações sigilosas para governos estrangeiros? Eu não vou argumentar isso. Acho que todo mundo entende que uma coisa é um aplicativo chinês controlado por uma empresa chinesa, que na verdade o chefe é o Partido Comunista Chinês. Então o TikTok ele é uma ameaça para os Estados Unidos e para qualquer outro país sério que veja isso como uma arma de guerra de quinta geração. E aí você tem TikTok, você tem o problema dos guindastes, você tem a presença da China na América Latina, ou seja, não há quem não saiba que a China quer destruir os Estados Unidos. Não há quem não saiba disso aqui. Não há. Qualquer pessoa que tente argumentar de outra maneira, você está confundindo questões de guerra com questões econômicas e financeiras, e liberdade de expressão, aplicativo, blá blá blá. Conversa para o boi dormir. É guerra de quinta geração. Sabendo disso, o Trump está indo atrás de quem o Partido Comunista Chinês está financiando e está controlando na América Latina. O Lula é o alvo número 1. Não é o Maduro. Daí você tira, você deduz o quão incultos, burros, inocentes, retardados, imbecis são os políticos de direita no Brasil. Daí você entende o quão inteligente, sábio, fugaz, astuto é Eduardo Bolsonaro. É uma linha que não é uma linha eleitoral, como a maioria esmagadora dos políticos fica enxergando no Brasil. 4 em 4 anos, 2 em 2 anos. O Eduardo deixou claro, eu não quero saber de eleição não, meu irmão, eu quero saber de resgatar meu país. Essa briga, essa guerra aqui, ela vai muito além de 4 em 4 anos, vai muito além do que 2 em 2 anos. Ele não sabe quando termina, mas ele já entendeu. No Brasil, eu sou alvo porque eu sei disso. Fora do Brasil, eu estou protegido, posso alertar o povo brasileiro sobre isso. Fora do Brasil, eu posso dizer bem claramente a quem deseja destruir esse inimigo em comum que nós temos, que é a China. Eu posso dizer claramente, olha, eu te garanto que tem gente lá que não quer isso. É muito claro. Se os políticos brasileiros fossem extremamente inteligentes, eles poderiam dizer de mil maneiras, sobre o Eduardo, nunca criticando. Você lembra quando o Dirceu desceu o cacete na Gleisi Hoffmann, sem mencionar o nome dela? Vocês lembram o que aconteceu? Não lembro. Perguntaram para ele assim... Mas isso foi na briga pela presidência do PT? Não, agora, recentemente. Então, na briga pela presidência do PT, eu me lembro que eles tiveram mas ele não falou. Problema, que tinha o Edinho Silva, que acho que a Gleisi não queria. Então. Aí o Dirceu falou assim, não. Você tá mandando uma indireta pra Gleisi, você tá criticando a Gleisi. E o Dirceu falou assim, não, jamais, acho o trabalho dela maravilhoso. A Gleisi Hoffmann é uma política, é uma pessoa, é uma companheira do partido. É só alguma modo de... Eles não falam nem divergência, cara. É só uma maneira de observar as coisas diferentes, internas que tem no partido, e que não sei o quê. Ou seja, o cara sabe o que pode ir para fora e o que tem que ficar do lado de dentro. Agora era o momento de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador. Era o momento de todo mundo dizer assim, Eduardo Bolsonaro é o mito. Você tem mil maneiras de falar isso, Rei. Você não precisa dizer, parabéns, Eduardo, pelas tarifas. Não, nem a gente falou isso aqui. Nem o Eduardo. O que o Eduardo falou aqui pra gente? Não, porque as tarifas
prejudicam o Brasil de verdade, Sim, não mas só ele- o Brasil do PT e do STF. Mas né? o Eduardo falou aqui pra gente, lembra? Ele falou que sobre as tarifas? não tinha falado em tarifa em momento Ele nenhum. falou, não falei em tarifa em momento nenhum. Inclusive, achei ruim, lembra dele falando? Assim, mas é um remédio. Lembra dele falando isso? Ou seja, você não tem que inventar. Eu acho assim, ele denunciou o que estava acontecendo e os Estados Unidos já tem uma diretriz para aplicar nos países aos quais ele se relaciona. Então, não partiu dele. A partir dele é a denúncia e não o que os Estados Unidos faria, né, depois que ele denunciou o que estava acontecendo.